Olá, meu nome é Lorena Pacheco, sou professora de Educação Física e nutricionista e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre como a gente pode melhorar a relação que a criança tem com a comida e com a alimentação dela. Eu quero dar uma dica, na verdade, de como a gente pode melhorar essa relação. Então, primeiramente, por que eu estou falando isso sobre esse assunto para vocês? Porque aqui no meu consultório, sem dúvida nenhuma, a maior quantidade de queixas que eu recebo é com relação às recusas alimentares das crianças. Então aí podem ser as recusas extremamente graves, né? Quando a criança se recusa a comer todo e qualquer alimento, ela só quer aqueles muito específicos que por algum motivo ela se identificou, ou as recusas mais brandas, que aí começa ali por volta entre 1 e 2 anos, onde a criança começa simplesmente a recusar os alimentos porque ela quer impor a sua opinião, ela sente que aquilo afeta o adulto de alguma forma. Então, assim, certamente não é algo por conta de paladar, é por conta de uma imposição mesmo da opinião dela. E aí eu falo para vocês que essa é a hora de atuar. É muito mais fácil a gente atuar nessa fase de início de recusa alimentar que pode acontecer por volta de 1 a 2 anos de idade, às vezes um pouco mais tarde, às vezes um pouco mais cedo, isso aí vai variar, obviamente, mas essa é a hora mais fácil que a gente tem para conseguir contornar essa situação. E aí essa dica que eu vou dar também serve, na verdade, para qualquer idade de recusa alimentar. Só que quanto mais cedo você estiver atuando, mais fácil vai ser e mais rápido os resultados vão aparecer. E aí qual é essa dica tão preciosa que eu tenho para dar para vocês? É simplesmente que você seja o exemplo para aquela criança que você está convivendo, que você, enfim, cuida, que você participa de alguma forma da vida dela. Então, quando eu falo criança, pode ser os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos, os seus afilhados, enfim. Qualquer criança que participe da sua vida de alguma forma e que você tenha uma certa convivência com ela. Então, assim, na formação da criança, exemplo é tudo. Seja para educação, seja para aprendizagem. Então, assim, na verdade, isso tudo, a aprendizagem da criança ao longo da vida, ela se dá através dos exemplos que ela tem e dos estímulos que são dados a ela. Então, como a gente aqui está se referindo à relação dela com a alimentação e com a comida, nada mais fundamental que você que convive diariamente com ela, principalmente as pessoas que convivem diariamente com ela, que você seja o exemplo e que você tenha uma alimentação saudável da mesma forma que você quer que ela tenha. Não funciona muito a gente querer que a criança coma alguma determinada coisa que ela nunca viu você comer. Ou que você simplesmente vira o rosto mesmo porque não teve o hábito, porque já tem as recusas da sua infância e da sua vida, entendeu? E por algum motivo não gosta. E aí, gente, eu não tô falando de um alimento específico, né? Claro que gosto não se discute. Tem pessoas que gostam de algumas coisas, outras de outras, mas enfim, não dá pra não gostar de nada, entendeu? Quando é uma coisa, tudo bem, mas quando são várias, aí alguma coisa tá errada. Aí é a questão da relação da comida não tá fluindo da forma que deveria fluir. Então, e com relação a essa coisa de ser o exemplo, se você não consegue ter hoje uma alimentação saudável, busque isso primeiramente para você e juntamente com seu filho vão encontrando novas maneiras de poder ambos fazerem uma alimentação cada vez mais saudável, baseada em alimentos naturais, em comidas feitas em casa. Uma outra forma de estimular a criança com a relação com a comida é chamar ela para participar mais do preparo dos alimentos. A criança ama fazer isso. Qualquer receita que você queira fazer, e aí de preferência que seja uma receita o mais saudável possível, mas qualquer receita que você queira fazer, que você acha legal ela participar de alguma forma, chama ela, traz ela para a cozinha, com toda a segurança ali que requer, né? Mas assim, é muito importante que você faça esse tipo de estímulo servindo como exemplo dela. Entendeu? Então, assim, inclusive, coloque toda a família envolvida nessa questão de ser o exemplo para ela, entendeu? Coma frutas na frente dela, deixe uma fruteira, é muito legal ter uma fruteira, aquelas fruteiras de pé, que a criança tem acesso às frutas e pergunta, de preferência já deixa lavadinha, se ela quiser pegar, botar na boca, é maravilha. Então, assim, fundamental que você seja a referência dela na questão da alimentação. Ok? E aí eu quero contar uma história assim, rapidinha pra vocês sobre uma situação que aconteceu lá em casa, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma filha que hoje tá com 3 anos e
Um belo dia, por volta dos 2 anos e meio, ela chegou em casa falando, olhou pro prato, né? Aquele prato lindo, todo colorido, de mãe nutricionista. E ela simplesmente chegou em casa, olhou pra comida e falou um lindo eca. Nossa, assim, eu fiquei totalmente transformada, né? Tô transtornada, porque isso nunca tinha acontecido. E aí, ela, um eca, e eu, enfim, respirei fundo e perguntei, filha, de onde você aprendeu essa palavra, né? De onde surgiu isso? Ah, um amiguinho da escolinha falou. E aí, claro que assim, entre 1 e 2 anos a criança já tem uma convivência social bem maior, com os amigos da pracinha, quando faz as refeições na escola, inclusive, que era o caso da minha filha, vai ver os amiguinhos recusando alimentos e vai achar aquilo interessante e vai querer repetir. É aquilo que eu falo, a questão dos exemplos. Então, assim, eu conversei com ela, falei assim, olha, você pode chegar amanhã para esse amiguinho que falou eca na escola, contar para ele que é muito legal a gente ter um prato muito colorido. E isso faz muito bem pra gente. E pode contar uma historinha para ele, falar o nome desses alimentos, isso tudo é muito legal. E aí você fala isso para ele, para todos os seus amiguinhos da escola e mostra que você come esse alimento e que você gosta dele, não é verdade? Você sempre comeu aqui como mãe. Então, a questão é que o eca nunca mais voltou a ser falado lá em casa. Se ela falou, contou a história para os amigos, eu não sei, mas a questão é que assim, ela entendeu o que eu estava querendo dizer. E por que ela entendeu de forma tão fácil também? Porque lá em casa, eu e meu marido, que somos as pessoas que mais convivemos com ela, sempre comemos alimentos saudáveis, verduras, legumes, frutas, ela sempre viu a gente comendo. Então, assim, na hora que ela estava comendo, a gente pegava e comia junto. Sempre que você puder fazer uma refeição com seu filho, mostrando que você come a mesma coisa que você quer que ele coma, faça, porque eles adoram. E como é a dica que eu tô falando aqui, é fundamental que você seja um exemplo para ele, ok? Então, se você me fala também assim, ah, Lorena, caramba, mas eu não tenho tempo, isso tudo dá muito trabalho. Eu entendo totalmente vocês, eu sou mãe também. Conciliar casa com trabalho é muito difícil, mas assim, acreditem, isso poupa muito trabalho no futuro, porque criança que recusa alimento, quanto mais tarde ficar, quanto mais idade ela tiver, mais difícil é da gente mudar esse hábito delas, ok? Então essa transformação que eu queria deixar aqui hoje para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, pode clicar no link acima ou abaixo da tela para se cadastrar. O cadastro você coloca um e-mail e aí você tem que confirmar o recebimento desse e-mail, então volta lá para ver se recebeu a confirmação. Se você gostou, dê um curtir, compartilhe, deixe o seu comentário, isso é muito importante. Quando eu falo que é muito importante, é de verdade, porque aí consegue direcionar que tipo de informação que eu vou passar aqui para vocês, ok? Então até o próximo vídeo.